Olá, pessoas. Nesse vídeo falaremos das conjunções subordinativas. No vídeo 1 sobre conjunções abordamos já as coordenativas. As conjunções subordinativas, elas podem ser adverbiais ou integrantes. As integrantes são apenas que e se, ligando duas orações, integrando o sentido entre elas. Por exemplo, espero que você volte. Aí, observe que nesse caso aqui, no espero que você volte, a oração chamada de subordinada, ela equivale a um substantivo. Então, espero que você volte, espero sua volta. Não sei se ele voltará. Aí, não sei da sua volta. Então, que e se, elas funcionam como conjunções integrantes. As conjunções adverbiais, elas funcionam estabelecendo uma ligação entre orações de acordo com a ideia que elas indicam. Então, os nomes dessas conjunções subordinativas vai estar de acordo com a relação que elas estabelecem entre as orações. Por exemplo, vamos à classificação. Então, elas podem ser causais. Essas conjunções causais, elas indicam causa, né? Porque é muito importante compreender a relação de subordinação, né? Quando um termo da oração, ou uma oração inteira, está subordinada a essa outra oração, completando-lhe o sentido. Essa relação de subordinação, né, vai deixar claro quem é a oração principal e quem é a oração subordinada ali. A conjunção vai fazer esse papel de ligar essas duas. Então, essa relação de causa, ela pode ser representada pelas chamadas conjunções causais, pois, que, visto que, uma vez que, porquanto, já que e desde que são locuções conjuntivas. Tá? A conjunção, quando é uma única palavrinha. A locução conjuntiva, quando você tem um conjunto de palavras, normalmente terminando em que, fazendo o mesmo papel. Exemplos de conjunções causais, subordinativas causais. Ela não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Ou seja, qual foi a causa de não ter feito a pesquisa? Não dispor de meios. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Aí, qual foi a causa de ter desistido do curso? Né? O fato de não se interessar por arte. As subordinativas também podem ser concessivas. Essas concessivas, elas trazem uma ideia de concessão. Ou seja, essa ideia de concessão é uma ideia assim, é uma ideia contrária, mas que não chega a anular o que foi dito na oração principal. É uma ideia contrária ao que está na principal, mas que não chega a anular o que foi dito lá. Por exemplo, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, são as principais conjunções concessivas. Exemplos: embora fosse tarde, fomos visitá-la. Observe que o fomos visitá-la, né, que é a oração principal, e isso aconteceu, né, fomos visitá-la, embora fosse tarde. Ou seja, o fato de ser tarde pode não ser assim, pode não ser tão normal ir visitar alguém tarde, mas não impede que se visite. Então, essa é a relação de concessão. Outro exemplo, eu não desistirei desse plano mesmo que todos me abandonem. Olha, todos abandonarem é uma relação adversa que vai dificultar, né, desmotivar a pessoa lá que diante do seu plano, com o seu plano, mas não chega a impedir, não é uma relação proibitiva, é uma relação de dificuldade, mas não de impossibilidade. Essa relação concessiva é isso.
Condicionais é a ideia de condição, ou seja, você estabelece uma condição para que outra coisa, que outro fato aconteça. As principais conjunções: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Exemplo: se precisar de minha ajuda, telefone-me. Ou seja, você vai telefonar, qual é a condição imposta, né, para você me telefonar? Se precisar de minha ajuda. Então, esse se é conjunção condicional. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja negócio muito urgente, algum negócio muito urgente. Ou seja, qual é a condição para ir ao escritório hoje? Se houver algo muito urgente. Se você pede permissão ao pai ou à mãe, ao responsável, para sair, e ele responde: pode ir desde que volte cedo. Ou seja, qual é a condição para a permissão? A condição de que prometa voltar cedo. Essa é a relação condicional. As conjunções conformativas, elas indicam uma ideia de conformidade, ou seja, uma coisa é feita de acordo ou conforme outra. Principais conjunções: conforme, como, segundo, consoante. Esse como conformativo, ele vai acontecer sempre que puder ser substituído por conforme. Não é sempre que como vai ser comparativo. Quando ele equivale a conforme, o segundo, ele é conformativo. Exemplo: o passeio correu como havíamos planejado. Não dá para você confundir esse como aqui com o como comparativo. Eu não estou comparando duas coisas. Eu estou dizendo que uma coisa saiu conforme foi planejado. Arrume a exposição segundo a orientação do professor, ou seja, de acordo com, conforme a orientação. Essa é a relação de conformidade. As conjunções subordinativas finais, elas trazem a ideia de finalidade, não de finalização. Tá? Conjunções finais não indicam finalização, indicam finalidade ou objetivo. Exemplo, aliás, as principais conjunções, né, ou locuções conjuntivas: para que, a fim de que, porque, esse porque junto, sem acento, quando ele equivale a para que, e o que sozinho. Exemplo: toque o sinal para que todos entrem no salão. Ou seja, o objetivo: toque o sinal, que é a oração principal. Para que? Com que objetivo? Com que finalidade? Para que todos entrem no salão. Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. Aproxime-se, oração principal. Qual a finalidade dessa aproximação? Para que possamos ver melhor. Essa é a relação de finalidade. As conjunções subordinativas proporcionais, como o próprio nome sugere, elas trazem essa ideia de proporção. Tá? Uma coisa proporcional a outra coisa. Principais conjunções: à medida que, à proporção que, ao passo que. Essas combinações, quanto mais ou quanto menos, né, com essa palavrinha mais ou menos. Exemplo: o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Olha como a ideia de proporcionalidade, ou seja, a proporção que os produtos escasseiam, eles ficam mais caros. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Aí, quanto mais e menos, essa relação de proporção. As conjunções temporais. As conjunções temporais, elas trazem a ideia, como o próprio nome sugere, de tempo, de quando uma coisa acontece. Principais conjunções: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, e por aí vai. Exemplo: a briga começou assim que saímos da festa. Então, em que momento a briga começou? Assim que saímos da festa. Essa relação temporal, a conjunção temporal, ela vai trazer a ideia de resposta à pergunta quando. Tá? Sempre vai responder essa pergunta quando. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. A cidade ficou mais triste quando? Em que momento depois que ele partiu? Essa é a relação temporal. As conjunções comparativas, a ideia, claro, de comparação. Aí, principais conjunções: como, assim como, tal como se, com a palavrinha então, e por aí vai. Tanto quanto, do que. Aí, na linguagem popular tem o que nem, mas esse que nem
é da linguagem popular apenas, que seria, no caso de uma dissertação, seria condenado por ser uma marca de oralidade, então não cabe o uso de uma dissertação, mas na linguagem do dia a dia, sim. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem, né? Ou seja, se comparou o de hoje com o de ontem. Ele é preguiçoso tal como o irmão. Está se comparando esse ele aí com o irmão. Então, a relação de comparação está nítida aí. As conjunções consecutivas, elas trazem a ideia de consequência. Uma coisa que é consequência da outra coisa. Aí, principais conjunções, de sorte que, de modo que, de forma que, e por aí vai. O que sozinho. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Observe antes o que é a conjunção consecutiva. Observe antes dela, né, lá na outra oração, a palavrinha tanto. Ó, estudou tanto, aí a consequência, que dormiu na hora do exame. A dor era tanta que a moça desmaiou. Ou seja, a moça desmaiou por conta, né, em consequência dessa dor que era tanta. É isso, as conjunções subordinativas adverbiais são essas, tem essa classificação. Tá? A locução conjuntiva, como eu já expliquei, é o conjunto, né, de palavrinha, de uma expressão terminada em que, fazendo o mesmo papel da conjunção. E as conjunções integrantes, né, apenas que e se, como eu falei lá no início, estabelecendo também, né, fazendo uma ligação entre essas orações substantivas. É isso, então. Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável. Até o próximo vídeo.